anteriores, nós vimos sobre o governo de Dom Pedro I, o período regencial, as revoluções liberais e o nacionalismo. Hoje iniciaremos mais uma etapa, sobre as unificações do século XIX. Prepare-se, mais uma maratona histórica vem aí! A Península Itálica e Germânica, no século XIX, ainda eram divididas em domínios. De ambos os países, modificou o mapa político europeu e inaugurou uma nova fase de relações internacionais. Em 1815, o Congresso de Viena traçou novas fronteiras na Península Itálica. O Reino de Piemonte, ligado à Sardenha, constituiu-se em Estado soberano governado pela Casa de Savoia. Dali surgiu a primeira tentativa da unificação pelo rei Carlos Alberto. Revoluções de 1848 tiveram um caráter nacionalista, pretendiam libertar as regiões que estavam sob domínio austríaco e concretizar a unificação italiana. O fracasso demonstrou a fragilidade das ideias nacionalistas e levou os principais setores do movimento a defender a aliança com as potências estrangeiras na guerra contra a Áustria. Se este apoio levasse à unificação, a base da unificação seria o apoio externo e não o levante popular. Coube a Vítor Emanuel II dar sequência ao processo de unificação e a formação do Estado Nacional Italiano. O ressurgimento era composto pela alta burguesia e pela nobreza fundiária, orientada pelo conde Camilo Benso, conde de Cavour. Visava a unificação com a implantação de uma monarquia liberal. O movimento Jovem Itália queria unificar o país e implantar um regime republicano. Era apoiado pela pequena e média burguesia e liderado por Giuseppe Mazzini. Os grupos religiosos defendiam que o melhor para a Itália era uma nação presidida pelo Papa. Os carbonários, assim chamados por se reunirem em cabanas de carvoeiros, conduziram a primeira parte do ressurgimento, que caracterizou-se por revoltas e ações armadas. Depois, a unificação se dividiu entre os monarquistas de Piemonte e os camisas vermelhas de Giuseppe Garibaldi. Desde o início da unificação italiana, ficou claro o interesse da burguesia em estabelecer alianças com a nobreza latifundiária e afastar a massa camponesa do processo. Enquanto os grandes financeiros adquiriam títulos e propriedades rurais, as famílias aristocratas migravam para o mundo dos negócios, consolidando uma sociedade nobiliárquica italiana. Cavour foi nomeada primeiro-ministro do Piemonte-Sardenha por Vítor Emanuel em 1852. Seu projeto era a unificação da Itália sob o domínio da dinastia de Savoia. Não queria que a formação do Estado Nacional fosse baseada nos setores populares. Para Cavour, se tivesse aliados fortes e respeitados no cenário diplomático, teria sucesso contra a Áustria. Por isso, aliou-se a Grã-Bretanha e a França contra a Rússia na Guerra da Crimeia. Com esta aliança, Cavour aproximou-se de Napoleão III, que em 1859 apoiou a Casa de Savoia em uma guerra contra a Áustria. Apesar de não ter alcançado todos os seus objetivos, o reino de Piemonte-Sardenha dobrou seu território, e com isso tornou-se o estado mais influente da Itália. O projeto unificador recebeu novo impulso após a conquista do Reino das Duas Sicílias. A campanha foi liderada por Garibaldi, com o apoio dos Piemontes e à frente dos Camisas Vermelhas, que tomou a região e anexou aos domínios de Savoia. Com esta conquista, Vítor Emanuel II tornou-se o rei de grande parte da Itália. O exército italiano só ocupou Roma em 1870, e nesta campanha teve como adversários os franceses que apoiavam o Papa. O êxito italiano foi favorecido pela Guerra Franco-Prussiana, que obrigou Napoleão III e suas tropas a voltar à França para defender a pátria. Roma tornou-se capital do Reino da Itália, governado pela Casa de Savoia.
unificação italiana resultou em fortes conflitos com o Papa, que tomou medidas como a proibição de os fiéis votarem nas eleições e a decisão de considerar-se prisioneiro dentro do Vaticano. O conflito entre o Estado e a Igreja, conhecido como Questão Romana, só foi solucionado em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, entre o Papa e o ditador Benito Mussolini, que necessitava do apoio papal e assim abriu espaço para a conciliação. Pelo acordo foi criado o Estado do Vaticano, dirigido pelo Papa, e assim a religião católica tornou-se oficial no Estado italiano. Ficamos por aqui. Fique atento no próximo episódio, no qual vamos continuar trabalhando as unificações. Nos vemos em breve. No episódio anterior, vimos sobre a unificação italiana e hoje, dando continuidade às unificações, nós contaremos como ocorreu em outro país, a Alemanha. Os territórios da Alemanha estavam divididos entre 300 domínios separados e em conflitos, por motivos religiosos, políticos ou dinásticos. Porém, com a derrota de Napoleão em 1815, estes domínios caíram para 38, os quais estavam o Império Austríaco e o Reino da Prússia, que disputavam sua hegemonia. Em 1834, a Prússia liderou uma política econômica entre os estados alemães para o fim das barreiras alfandegárias, o que estimulou o processo de unificação da Alemanha. O Zollverein era o nome desta união aduaneira, a qual excluía a Áustria, e os reflexos dessa política afloraram-se em 1860, com o crescimento econômico e das cidades. Otto von Bismarck projetou a unificação da Alemanha e, em 1862, foi nomeado chanceler do rei Guilherme I da Prússia. Ele pertencia à classe Junkers, que era o grupo que detinha privilégios concedidos pelo Estado e ocupava posições importantes no exército prussiano e na burocracia. E também, aliada à unificação, estava a alta burguesia, interessada na continuidade da modernização militar. O projeto realizado por Bismarck exigia que a Áustria perdesse sua posição hegemônica dentro da Confederação Germânica e, em 1864, propôs uma aliança com a mesma contra a Dinamarca para poder anexar territórios germânicos e assim conseguiu. Com a derrota da Dinamarca, 2 ducados foram conquistados e dividido entre a Áustria e a Alemanha. Porém, 2 anos depois, a Alemanha aliou-se à Itália contra a Áustria. Em consequência da guerra, a Prússia conseguiu sua hegemonia com a criação da Confederação Germânica do Norte, onde o rei hereditário seria o prussiano. Os estados germânicos do sul não puderam aliar-se à Prússia devido a ameaças francesas, causadas pelo medo da criação de um novo estado perto de suas fronteiras. Porém, as 2 regiões alemãs assinaram um compromisso militar secreto contra a França, e o chanceler prussiano acreditava que isso seria um estímulo ao nacionalismo alemão. Os territórios alemães do sul aliaram-se à Prússia, ajudando a mesma a vencer a Guerra Franco-Prussiana, que contribuiu para o triunfo na Batalha de Sedan. A França, como sentiu-se humilhada, assinou o Tratado de Frankfurt, onde deu aos alemães as regiões da Abcásia e de Lorena. Outros tratados entre os estados decidiram que o império ficaria sob o governo prussiano. Assim, o rei Guilherme da Prússia recebeu o título de imperador da Alemanha e Bismarck o de chanceler do império. Vamos recapitular então. Na linha do tempo da unificação italiana, em 1815, o Congresso de Viena traçou novas fronteiras na Península Itálica. Em 1848, houve a primeira tentativa de unificação italiana pelo rei Carlos Alberto e começaram as revoluções de caráter nacionalista. Em 1852, Vítor Emanuel nomeou Cavour para o cargo de primeiro-ministro de Piemonte e Sardenha. Entre os anos de 1853 e 1856, houve a Guerra da Crimeia, que foi entre a Áustria e seus aliados contra a Rússia. Em 1859, Napoleão III apoiou a Casa de Savoia em uma guerra contra a Áustria. Em 1860, a conquista do Reino das Duas Cilícias deu um novo impulso ao projeto unificador. No ano de 1870, o exército italiano ocupou Roma. E, por fim, em 1929, houve o Tratado de Latrão,
que solucionou a questão romana e criou o Estado do Vaticano. Na linha do tempo da unificação alemã, em 1815, os domínios da Alemanha caíram de 300 para 38. Em 1834, o primeiro passo da unificação alemã foi a supressão das barreiras alfandegárias entre os estados alemães. Já em 1860, houve o crescimento econômico e das cidades. Em 1862, Bismarck é nomeado chanceler do rei Guilherme I da Prússia. Em 1864, Bismarck propôs uma aliança com a Áustria contra a Dinamarca. Em 1866, Bismarck se aliou à Itália em guerra contra a Áustria. E, por fim, em 1870, houve a Guerra Franco-Prussiana. Muito obrigado pela sua atenção. Fique ligado no próximo capítulo. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. A vida não é fácil, gente. Não sei porque o Wallace inventa de fazer essas coisas. Isso aqui, ó, ferra com a gente, mas tem um monte de coisa pra fazer, tem que ficar gravando. Sexo lindo, assim, bonito de ver o programa. I'm breaking in.